Muito bem, então, iniciando a nossa videoaula sobre grandezas proporcionais. Observem, vocês vão receber esse material, né? Aqui é uma cópia da apostila. Vocês vão receber ele em branco, por isso tem esses apontamentos aqui em vermelho, que é o que eu vou explicar para vocês. Primeiro a nossa disciplina, que é estatística, a data de hoje, 24 de abril. E aí começamos a trabalhar. O objetivo principal da gente é chegar em regra de 3 simples. Mas observe que antes de chegar em regra de 3 simples, a gente precisa entender o conceito de grandezas proporcionais, tá? Então eu peguei aqui três situações, a situação 1, a 2 e a 3. Na situação 1, uma situação bem do nosso cotidiano. Eu tenho aqui na primeira grandeza o número de pães, que eu variei, né, de 1 a 10, fui pulando, e ao lado o preço. Então aqui eu estou supondo que um pãozinho custa 25 centavos. Obviamente, dois custarão 50 centavos. Três pãezinhos 75, ou seja, à medida que eu vou aumentando o número de pães, vai aumentando 25 centavos. De tal maneira que 10 pães, por exemplo, equivale a 2,50. Veja nessa situação que à medida que eu aumento o número de pães, o preço também aumenta. Essa é uma característica das grandezas diretamente proporcionais, que a partir de agora vamos abreviar por DP. Então, por que elas são DP? Porque à medida que a primeira aumenta, a segunda aumenta também, ou vice-versa, se uma diminuir, a outra diminui também. Na segunda situação, nós temos aqui uma situação bem característica de física, velocidade e tempo. Então, o que é que a gente observa? Eu aqui na tabela esqueci de preencher os valores, tá? Mas eu vou falar para vocês e vocês completam. Eu preenchi toda a tabela, mas essa parte aqui eu acabei esquecendo. Então, aqui nós temos velocidade 150 km por hora. Um carro, por exemplo, gasta 1 hora para fazer esse percurso. Se eu diminuir a velocidade, o que é que vai acontecer? Obviamente o tempo vai aumentar. Quanto mais devagar, mais demorado eu levo para chegar na viagem, né? Se eu diminuir para 75, eu faço em 2 horas. Se eu diminuir mais ainda a velocidade para 60, aqui eu vou para 2 horas e meia, que é 2,5. Observe que teve gente que teve dificuldade em relacionar 2 horas e meia com 2,5. E se eu seguir aqui essa sequência, observe que quando eu multiplico os valores das grandezas, vai dar sempre 150. Então, ó, por que eu sei que aqui é 2,5? Porque 2,5 vezes 60 dá 150. Então, qual o número que multiplicado por 3 vai dar 150? 50. Logo, a velocidade que está faltando aqui, 50 km por hora. Beleza, gente? Então, nessa situação 2, observe que quando eu diminuir a velocidade, o tempo aumentou. Essa é uma característica das grandezas inversamente proporcionais. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Temos uma terceira situação aqui que eu poderia pegar a Covid-19 como exemplo, né? Que é a situação de grandezas que não são proporcionais. Observe que na Covid-19, a cada dia, o número de casos aumenta, mas não aumenta numa constante. Então, possa ser 100 casos em um dia, 150 no outro, depois diminui, enfim. É a mesma situação aqui, ó. Observe que eu fiz a medição de temperaturas de 3 em 3 horas. Então, aqui está correto, né? De 3 em 3. Mas olha só a temperatura. Ela saiu de 18 para 22, 28, 29, depois começou a cair. Então, essas duas grandezas não são proporcionais, tá bom? Então, por que é importante o conceito de grandezas proporcionais? Para resolução de problemas envolvendo regra de 3. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com as regras de 3 simples. Quando a gente trabalha com regra de 3 simples, a gente tem alguns passos a seguir. Primeiro, fazer a leitura do problema. Segundo, montar uma tabela, identificar as grandezas. E em seguida, fazer um estudo para saber se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. E depois a gente vai para a proporção, que é o que finaliza a questão. Então vamos lá. A primeira questão é 5 metros de tecido custam R$ 67,50. Nas mesmas condições, quanto custarão 18 metros desse mesmo tecido? Então, a tabelinha está aqui, ó. Primeiro as grandezas, metros, tecido e preço. Então, 5 metros custam R$ 67,50.
18 metros, eu não sei, chamei de X. Então, observe que à medida que eu aumento a quantidade de tecido, o preço também aumenta. Então, grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, isso significa o quê? Que quando eu for montar a proporção, eu vou montar a proporção de acordo com a tabela, sem mudar nada. E aí, como você já sabe, né, a gente vai fazer o famoso cruz-credo, né? 5 vezes x é igual a 18 vezes 67,5. E aí, resolvendo toda a proporção, a gente encontra que o valor de 18 metros de tecido é R$ 243, beleza? Esse é o primeiro exemplo. Vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo, 3 torneiras completamente abertas enchem uma piscina em 10 horas. Quantas torneiras semelhantes às primeiras seriam necessárias para encher essa mesma piscina em 6 horas? Então, 3 torneiras enchem a piscina em 10. Quantas torneiras serão necessárias para encher a mesma piscina em 6? Então, observem vocês que acho que a piscina, né, de casa, acho que todo mundo tem, né? Quando bota para encher a piscina, o que acontece? Se a gente bota uma torneira só, demora uma vida. Mas se a gente colocar uma torneira e uma mangueira de outra torneira, o enchimento se dá mais rápido. Então, quanto maior o número de torneiras, menor é o tempo para que a piscina fique cheia. Logo, as grandezas aqui são inversamente proporcionais. O que é que implica isso? Toda vez que elas forem inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter os termos de uma das grandezas. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Eu escolhi a primeira, então invertendo os termos. O que é inverter? Passar o que está em cima para baixo, o que está embaixo para cima. E aí invertendo a outra grandeza, observe, eu não mudei. E aí fazendo cruz credo novamente, né? Ou seja, a propriedade fundamental das proporções, a gente chega à conclusão que o número de torneiras é igual a 5. Mais um exemplo. Olha, estou enchendo vocês de exemplos, também vou passar um monte de questões, viu? A terceira questão. Com a área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movida a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, identifiquei as grandezas, área, energia em watts por hora. E quanto maior a área, claro, maior será a absorção de energia. Logo, grandezas diretamente proporcionais. Então, as duas aumentaram. Então, por isso são dp. Observe que na questão anterior, enquanto uma aumentava, a outra diminuiu. Quando elas são dp, não tem que inverter nada. Mantém a proporção do jeito que está na tabela. Então, montando a proporção e resolvendo a questão, nós chegamos à conclusão de que 1,5 metros quadrados de área vai produzir uma energia de 500 watts por hora. E para finalizar, a quarta questão. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Tabelinha, grandeza 1, horas por dia, grandeza 2 dias. Observe que as duas grandezas representam unidade de tempo, mas não é um problema. Então, trabalhando 8 horas por dia, a equipe leva 20 dias para terminar o serviço. Se a equipe, por exemplo, começou a chover, como está hoje, bastante chuva em Salvador, né? Resolver trabalhar 5 horas por dia por questões climáticas, é claro que o trabalho vai demorar mais. Então, quanto mais você trabalha por dia, menor é o tempo para concluir a obra. Logo, como eu diminuir a quantidade de horas por dia, o tempo vai aumentar. Consequentemente, grandezas inversamente proporcionais. E quando elas são IP, o que é que a gente faz? Inverte uma das grandezas. Eu estou escolhendo sempre a primeira, mas vocês podem fazer a experiência de inverter a segunda e manter a primeira. O resultado vai dar o mesmo. Então, invertendo a primeira, ou seja, o 8 passa para baixo, o 5 para cima. E aí, fazendo o nosso famoso cruz credo, 5 vezes x é igual a 8 vezes 20, ou seja, em 32 dias. Muito bem, gente, eu espero que tenha sido útil essas questões e com o auxílio delas eu acho que vocês têm condições de resolver as questões que eu estou passando para vocês, tá? E lembrando a atividade para entregar 30 de abril, quinta-feira. Um forte abraço e esperamos que essa pandemia seja resolvida, seja sanada o mais rápido possível para que a gente retorne às atividades.